Olá, meus irmãos em Cristo, presbítero Valdinei Carvalho, canal Pregação Resumida. O tema de hoje é o que fazer para cumprir a chamada divina, baseado em Gênesis 12. O versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Hoje vou pregar sobre a chamada divina. Ela é o plano que Deus tem para cada pessoa, o propósito da caminhada com Ele e a vocação individual. Abraão é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo. Os cristãos, que são seus filhos na fé, os judeus, descendência de Isaque, e os muçulmanos, a descendência de Ismael. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, cidade rica na região da Mesopotâmia. Deus o escolheu como o portador das promessas. A primeira promessa tinha uma condição: ele deveria deixar a sua pátria e abrir mão de tudo que o ligava a ela para receber uma pátria nova e muito mais bela. Não somente ele, mas os seus descendentes e todas as famílias da terra foram abençoados. Se você quer ter as bênçãos das promessas feitas a Abraão, então cumpra o chamado de Cristo. Vou te mostrar o que você precisa fazer para atender ao chamado, assim como fez Abraão. Primeiro, ouça o chamado. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Deus falou com Abraão e fez uma proposta difícil. Ele já tinha família e estava adaptado a Harã e era um homem bem-sucedido, mas teria que abandonar tudo o que conhecia e ir para uma terra desconhecida, onde passaria por uma forte provação de sua fé. A ordem para sair da tua terra significa sai andando sozinho e depois Deus lhe mostraria o local. Isso exigia total confiança, mas era a condição para o cumprimento da promessa. Você necessita ouvir o Evangelho e saber que Cristo morreu por você e que Deus te chama e espera a sua resposta. Atenda ao chamado. Todos os propósitos de Deus a seu respeito são para seu bem, e Ele te propõe livrar de tudo que o impeça de realizar o seu plano. Segundo, obedeça ao chamado. 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Após ter aceitado a direção divina, ele saiu com a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, os seus servos e todas as suas posses, deixando a terra imediatamente. Ele viajou até Siquém, em Canaã, e lá o Senhor disse que daria aquela terra a ele e aos seus descendentes, alcançando a terra prometida. Ele não desprezou a chamada, nem deixou para outra ocasião, e por causa da obediência recebeu ricas promessas, e seu filho Isaque também fora abençoado. Aceitar a Cristo não é algo apenas teórico, mas prático. Precisamos seguir a Jesus, nos submetendo a Ele como nosso Senhor e Salvador. Seja aquela pessoa corajosa de fé que rompe com o passado e vai adiante. Terceiro, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Romanos 4,18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Gênesis 12:2 diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa primeira foi a de que faria dele uma grande nação, e isso era humanamente impossível, inacreditável, pois ele e a sua mulher já eram idosos e sem filhos. Mas mesmo demorando, ele perseverou na fé. E no Egito essa promessa foi cumprida. Ele multiplicou. Nunca julgue as promessas de Deus pelos seus padrões humanos. Não desacredite ao olhar para si igual Sara que riu. Deus ainda fez mais promessas de que o abençoaria, engrandeceria o seu nome e ele seria uma bênção. Abraão viveu integralmente a promessa. Deus cumpriu fazendo o nome dele conhecido e uma pessoa inigualável, se tornando o pai de um grande povo. Creia que quando Deus te promete, ele vai te abençoar. E quando te abençoa, é porque foi ele quem prometeu. Quarto, creia que você será um canal de bênção. Gênesis 12:3 diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As promessas para Abraão alcançariam outras pessoas. Deus abençoaria os que o abençoassem.
pois a forma com que eles iriam tratar o patriarca trariam a bênção ou a maldição para eles. A bênção jorrará de você, irá atingir a todos os que estiverem contigo, aqueles que te tratarem bem, que te abençoarem, que te estenderem a mão, que te protegerem, vou abençoar, eu vou protegê-los. Além disso, Deus fez a promessa de abençoar todas as famílias da terra. E na plenitude dos tempos, Cristo, descendente de Abraão, nos trouxe a bênção da graça. Note que os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus. Saiba que ainda hoje Deus tem um propósito para a sua vida. Então viva a promessa e creia que você herdará a terra prometida, a Canaã celestial. Conclusão: Abraão foi chamado para largar a terra, o seu local de nascimento, a casa de seu pai e a parentela, para desfrutar das bênçãos divinas. Ele deixou tudo para achar tudo em Deus. Foi pela fé que ele obedeceu e não andou por vista, mas enxergava a saída em Deus. Deus te chama para uma missão semelhante. Valorize e confie no valor da obra vicária de Cristo e da obra do Espírito Santo em ti. Será que para você Deus vale mais do que a pátria, parentela ou possessões? Deus muda as nossas circunstâncias para realizar os seus planos. Creia nas promessas de Cristo, sendo a principal delas a vida eterna. Siga o canal Pregação Resumida e que Deus os abençoe.